Eu já vou pedir desculpa por essa thumbnail, é porque eu e o editor, a gente tem um gosto muito duvidoso pra humor, viu, gente? Foi mal. É muito lindo. Na última segunda-feira, no dia 3 de março, completou 8 anos em que o Nintendo Switch foi lançado. E completou também 8 anos que Breath of the Wild foi lançado. O mundo dos jogos mudou para sempre depois do lançamento de Breath of the Wild. Um jogo que não apenas redefiniu a franquia, mas também impactou a indústria de videogames como um todo. E hoje a gente vai falar um pouco desse jogo que já foi lançado como um clássico moderno. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Normalização. Eu sou o DJ e hoje a gente vai falar um pouco sobre Breath of the Wild, que acaba de completar 8 anos de existência. Vamos falar um pouco sobre o jogo e do impacto que esse jogo teve na indústria. Mas antes de ir para o assunto do vídeo, eu gostaria você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu nesse canal, considere se inscrever no canal, curta, comente o que está achando, compartilhe com pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Pra gente que tá começando, isso faz uma diferença absurda, tá ok? Dados os recados, né? Dito tudo isso, vamos pro vídeo. A revolução do mundo aberto. O mundo aberto, antes de Breath of the Wild, seguia um certo padrão, sabe? Seguiam fórmulas já pré-estabelecidas. Um mundo aberto, com vários ícones de missões secundárias espalhados pelo mapa, onde pegava pela mão do jogador e levava ele até os pontos. Isso mudou bastante em Breath of the Wild. Breath of the Wild trouxe o que a gente chama de um mundo realmente livre. Você pode ir onde você quiser. Você pode escalar. Você vê um ponto distante no mapa, você sabe que você consegue chegar lá. A física do jogo, ela te auxilia e te atrapalha ao mesmo tempo, para você ir no ponto que você quiser. Às vezes, quando você começa o jogo, você acha que é impossível subir em um determinado local, que você só está com a primeira barra de estamina. Acredite, dá. Se você souber como fazer, ainda dá, por mais que pareça impossível. E uma coisa que Zelda faz muito bem nesse mundo aberto é que o mundo aberto de Zelda não é um mundo morto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu amo Gears of War 5. Eu adoro aquele jogo. E boa parte do jogo se passa em um mundo aberto. É um mundo aberto lindo, porém é um mundo aberto morto. Você não tem quase nada no mapa. Ao contrário do que é o mapa de Breath of the Wild. Parece que cada NPC colocado ali foi pensado meticulosamente para estar ali. Isso de ser um mundo cheio faz com que você queira explorar cada canto, porque você nunca sabe o que você vai encontrar nesse mundo gigante. Um mundo completamente vasto e denso. A jogabilidade é liberdade, não é? Cada jogador tem uma experiência única. Quando eu começo a jogar, eu gosto de ir por um caminho, outras pessoas vão por outro. Não é um jogo linear. Você pode fazer as coisas como bem entender. Desde a possibilidade de você já ir lá e derrotar o Ganon de cara, sem fazer as bestas divinas, sem ir atrás de armamento mais forte, você simplesmente pode ir se você quiser. E principalmente, você pode resolver os puzzles dos templos, das shrines, do jeito que você quiser. Existe a forma que foi definida para que aquele santuário fosse completado. Mas a mecânica do jogo, aliada à criatividade dos jogadores, criam tantas alternativas diferentes que é uma coisa de louco. É incrível a criatividade de algumas pessoas para resolver esses puzzles. E até hoje eu vejo vídeos sobre esse jogo. E se passaram 8 anos e eu ainda vejo coisas novas, coisas que eu não sabia que dava para fazer. O que é incrível. O sistema de física interativa também é uma coisa muito legal, onde, dependendo do armamento que você estiver, e se tiver numa tempestade, ele vai atrair raios. Se você tiver com um armamento todo de madeira e ainda assim tiver uma caixa metálica perto de você, uma arma metálica jogada no chão, isso vai atrair raios. Então, a física de Breath of the Wild também é outro ponto forte. E uma coisa que eu acho justo dar créditos é que eu sinto que Breath of the Wild teve uma leve inspiração em Dark Souls, ou no gênero Souls no geral. Não pela sua dificuldade, não pela sua estética, mas
de contar uma história de forma bem fragmentada. Não é uma história linear. Você precisa explorar o mundo, ler bastante. Você precisa ir atrás das memórias para entender o que de fato aconteceu nesses 100 anos que você ficou adormecido. Não é uma história linear, ponto A a B, que você entende só progredindo no jogo. Você precisa explorar, você precisa pesquisar para saber o que de fato aconteceu. E como eu acabei de mencionar que Breath of the Wild teve uma leve inspiração de Dark Souls, depois de seu lançamento, esse jogo teve um impacto tão grande que ele influenciou outros jogos que viriam depois. Vamos concordar que Genshin Impact teve uma influência direta de Breath of the Wild. Outros de forma mais sutil, como o próprio Elden Ring. E outros de uma forma muito mais descarada, como o Immortal Phoenix Rising. Muitos outros jogos adotaram essa mecânica de escalada, vamos dar nome aos bois, depois que Dark Souls introduziu isso e Zelda seguiu o mesmo caminho. Muitos outros jogos também passaram a ter um minimalismo narrativo, onde a história não é só jogada na sua cara, não é? Porque confia que o jogador é inteligente o bastante e vai jogar o bastante para descobrir toda a história, para descobrir o mundo por si só. E com certeza ele impactou diretamente em como os designers criam mundos abertos hoje em dia. A direção de arte de Breath of the Wild é um caso à parte, né? Eu preciso ser sincero com vocês, o primeiro trailer, lançado lá em 2014, onde diziam que Breath of the Wild seria lançado em 2015, aquele primeiro trailer, eu não gostei. Eu odiei aquela estética cel shading. Isso deveria me ensinar que eu deveria parar de reclamar de Pokémon antes de jogar, né? Mas vamos falar de Zelda. No início eu não gostei daquela estética. Hoje, Breath of the Wild se tornou o meu jogo preferido de todos os tempos. Embora as músicas sejam menos marcantes do que as demais da série pra mim, sejam músicas onde a música em si não é o grande foco, ela é um complemento para a atmosfera do jogo, ainda assim suas músicas são muito boas. Apesar da estética cel shading, o que eu acho incrível nesse jogo é a sua iluminação. A iluminação com aquelas cores vibrantes destaca bastante o jogo e principalmente destaca bastante a direção artística que foi acertada de forma certeira para esse título. Embora eu não seja muito fã de como as shrines foram implementadas, foram feitas pequenas dungeons de formas bem simplificadas, foi um sacrifício necessário para ter um mundo aberto tão grande e principalmente para ter uma liberdade tão grande. Embora eu ainda prefira as tradicionais dungeons gigantes dos títulos anteriores, eu não posso negar que, embora não me agrade, foi um acerto sacrificar dungeons grandes pelo bem de uma liberdade maior. O fato das suas armas se quebrarem é uma faca de dois gumes. Muitas pessoas odiaram isso no início, eu fui um deles. Outras pessoas adoram. Pra ser sincero, eu acho que é uma questão de estratégia. Você pega a Master Sword e simplesmente pode usar ela até o final. Quando o jogo se tornou muito mais RPG, faria sentido ter mais armamentos. E se você encontra, por exemplo, o Healing Shield, que tem uma defesa absurda, e se ele não se quebrasse, você simplesmente usar ele e esquecer completamente todos os outros. Então, foi uma forma da Nintendo dizer: temos esse, mas estamos te obrigando a usar os outros. Como eu disse, no início não foi uma decisão que eu gostei muito, mas com o tempo, esse jogo envelheceu como vinho pra mim. E mais uma vez falando de legado, Breath of the Wild já tem 8 anos e seu legado ainda é contínuo. Seja a sua sequência, Tears of the Kingdom, que expandiu ainda mais o que foi revolucionário no primeiro jogo, mostrando que o legado está longe de acabar, ou seja pelo próprio Breath of the Wild, que mesmo depois de 8 anos continua conquistando novos jogadores. Recentemente eu estava conversando com o Hatak, que é um amigo meu, e ele tinha jogado o Tears of the Kingdom. E ele jogou o Tears of the Kingdom e parou logo em seguida. Ele disse que o jogo não prendeu ele. Sugeri então que ele jogasse o Breath of the Wild. Ele está amando. Ele está amando o Breath of the Wild. Quer dizer que o Tears of the Kingdom é ruim? Não, gente, não é isso. Do meu ponto de vista, e pelo visto do ponto de vista do Hatak, o Breath of the Wild ele é mais eficiente em prender a atenção do jogador logo de cara. Talvez seja porque o Hatak não tenha jogado o Breath of the Wild e já foi direto para Tears of the Kingdom, mas eu acho o início de Breath of the Wild simplesmente fenomenal. Você sai da caverna e vê aquele plano aberto, e mais uma vez, aquele mundo vasto onde você sabe que cada ponto que tá ali você pode ir, é algo que poucas empresas conseguem fazer. Isso lembrando que foi um jogo que foi projetado para rodar no Wii U, que era um console que tinha 2 gigas de RAM. Então,
Apesar de todas as limitações técnicas que a Nintendo tem com seus hardwares, seja com o Wii U, que foi onde esse jogo foi pensado inicialmente, ou com o próprio Nintendo Switch, que tem uma capacidade de memória RAM que, embora seja o dobro da Wii U, ainda assim é baixa, são só 4 gigas. É fácil a gente afirmar que a Nintendo, com criatividade, contornou os desafios que o hardware impunha a ela. Breath of the Wild não foi só um jogo, foi uma revolução que redefiniu tudo aquilo que a gente espera de um jogo de aventura. E isso, atrelado a outros fatores, fazem desse jogo o meu jogo preferido de todos os tempos. Bom, pessoal, esse foi o especial de 8 anos de Zelda Breath of the Wild. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha acompanhado até aqui. E para você que acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu, eu sei que é chato, gente, eu sei que é maçante, mas mais uma vez, se inscreva no canal, curte, comenta o que você está achando. Isso é muito importante pra gente e principalmente isso é muito motivador pra gente que tá começando agora. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, valeu. Falou. Well, excuse me, princess.